Boa noite, sejam muito bem-vindas. Nossa primeira live da semana. Gente, para quem não me conhece, quero já começar me apresentando. Eu sou a Dali Barbosa, sou personal trainer há quase 10 anos e hoje eu quero convidar vocês para a gente bater um papo, digamos assim, mais íntimo, para a gente conversar de coração aberto sobre um tema que eu sei que toca muitas mulheres, que é a relação com o próprio corpo, que é a questão da vergonha de se olhar no espelho, às vezes até de ficar sem roupa, mesmo quando você tá sozinha. E eu sei que esse sentimento ele é muito mais comum do que você imagina, tá? Mas antes de mergulhar nesse papo, eu quero já deixar aqui registrado e avisado que no dia 11 de setembro eu vou revelar uma super novidade que tá lá no meu grupo exclusivo, no link que tá na minha bio, tá? Assim que terminar essa live, quem tiver aqui no Instagram e aqui no YouTube, vai correr pra minha bio do Insta para entrar no grupo exclusivo. Essa novidade, gente, que eu vou apresentar para vocês, pode ser, eu acredito até que vai ser, uma grande virada de chave na forma como você enxerga e na forma como você trata o seu próprio corpo. Então, não esquece, finalizou a live, corre para minha bio para entrar para o grupo exclusivo, tá? Então, como eu falei, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a relação, nossa relação com o nosso corpo, a nossa vergonha, às vezes, né, de mostrar o corpo ou de ficar pelada na frente do espelho, como eu gosto de falar. Quem está aqui no Instagram, corre lá pro YouTube. No YouTube é @Dali Barbosas também, tá? Não precisa nem do arroba, né, no YouTube. É Dali Barbosas. Corre pra lá, porque a transmissão é muito melhor. Pode ser, às vezes acontece, tá? De a live aqui do Instagram cair, mas lá no YouTube continua. Então, Dali Barbosas, quem chegou agora, corre pra lá, tá? Gente, sabe aquele momento em que você evita se olhar no espelho? Ou então, quando no automático mesmo você puxa a blusa pra esconder a barriga? Pois bem, não é frescura, tá? Isso é neurociência pura. Porque o nosso cérebro ele foi programado para proteger a gente. Só que às vezes essa proteção ela se manifesta como uma evitação. Então eu já quero aqui até deixar você refletindo um pouco. Se você já deixou de, por exemplo, usar uma roupa que você queria muito por não se sentir bem do seu corpo, por não se sentir à vontade. Se isso já aconteceu com você, manda um coraçãozinho, dá uma curtida aqui nessa live, porque eu quero saber, não é pra te constranger de jeito nenhum, tá? Eu só quero entender se a gente tá parecido aqui em algum ponto. Porque assim, eu quero abrir realmente o meu coração com vocês, que apesar de ser personal e viver nesse mundo fitness há tanto tempo, por muitos anos eu senti vergonha do meu corpo, tá? E essa vergonha do meu corpo me fazia entrar e ter rituais estranhos, né? Por exemplo, se eu trocava de roupa no escuro, eu evitava espelho de corpo inteiro, eu sempre encontrava defeito que ninguém mais via no meu corpo, eu achava que eu não era perfeita o suficiente, estava sempre me comparando com outras mulheres, então eu meio que ficava presa num padrão que era impossível de alcançar. Mas, feliz ou infelizmente, eu descobri que eu não estava sozinha nessa. E aí eu decidi estudar sobre de onde é que vem essa vergonha. E eu confesso que eu fiquei um pouco surpresa, mas ao mesmo tempo feliz com o que eu descobri, né, nesses estudos, que é o seguinte: o nosso cérebro, ele possui uma área que ela é chamada de córtex somatosensorial. Essa área do nosso cérebro, ela cria um mapa do nosso corpo. Mas aí é onde vem um plot twist, tá? Esse mapa, ele não é objetivo, não. Ele é influenciado pelas nossas experiências. Ele também é influenciado pelos nossos traumas, mas principalmente, essa área do nosso cérebro é influenciada pelas narrativas que a gente escuta sobre nós mesmas desde pequenas. Ou seja, tem muita coisa na nossa cabeça que vai sendo construída desde a infância. Então, críticas, comparações, comentários, aquela roupa que não serviu, ou então aquele, não pode comer isso aí não, senão você vai engordar. Essa vergonha muitas vezes está ligada a essas experiências antigas, a essas experiências de coisas que aconteceram lá na nossa infância.
A vergonha, ela não nasce com a gente, ela é aprendida. Você sabia disso? Vou repetir, a vergonha não nasce com a gente, ela é aprendida. Entre os 3 e os 7 anos de idade, o nosso cérebro está em formação intensa. Então, ele acaba criando padrões ali neurais que vão durar assim, ó, por décadas. Então, um comentário, por exemplo, você tá gordinha, ou uma comparação entre irmãs, entre amiguinhas, ou até mesmo elogios que tem uma condiçãozinha, sabe? Aquele comentáriozinho assim, ai, que linda que você fica quando tá arrumadinha. Pois bem, tudo isso vai ficando registrado na nossa amígdala cerebral, que é o centro das nossas emoções. E aí vai criando uma espécie de circuitos ali de autoavaliação. Então, o nosso cérebro, ele acaba criando memórias emocionais muito fortes. É por isso que mesmo quando a gente é adulta, né, mesmo na fase adulta, a gente pode sentir vergonha só de lembrar de alguma coisa que aconteceu lá atrás, tá? E aí eu quero explicar para vocês, ou passar para vocês, por que esse sentimento de culpa, de vergonha, aliás, ele é tão comum. Hoje, as mídias, né, as redes sociais, elas criaram um padrão que ele é quase impossível de ser alcançado, um padrão físico, tá? O grande problema é que o cérebro humano, ele tem um negocinho chamado viés de comparação social, ou seja, a gente tende a se comparar automaticamente, mesmo que a gente não queira. Esse viés de comparação social, ele mostra, as pesquisas mostram pra gente que 70% das mulheres mostram insatisfação com o próprio corpo depois de usar redes sociais por mais de 30 minutos. Esse foi um dado que, quando eu achei, eu fiquei chocada, né? Porque, pensa, 70% das mulheres que passam mais de 30 minutos nas redes sociais, elas se sentem insatisfeitas com o próprio corpo. Isso acontece por quê? Porque o algoritmo das redes sociais, ele é programado para manter a gente o quê? Engajada. E aí, o bonitão do algoritmo descobriu que conteúdo que gera insatisfação corporal mantém as mulheres mais tempo online. Já parou para perceber? Gente, é um ciclo que é literalmente viciante. Literalmente. Cada comparação que a gente faz vai liberando um pouquinho de dopamina. O mesmo neurotransmissor do vício. Então, toda comparação que a gente faz libera uma dosezinha desse neurotransmissor, da dopamina. E aí o nosso cérebro, ele começa a buscar essas comparações como se fosse uma droga. Resultado, a gente fica viciada em se comparar e se sentir inadequada. Sabia disso? Pois é. Quer um exemplo? Vamos falar dos filtros. Os filtros que a gente usa para fazer uma live, como eu estou fazendo agora, ou para fazer os stories, para tirar uma foto que seja, fazer um vídeo que seja no seu dia a dia. Tem pesquisa recente que mostra que usar filtro com frequência altera a nossa percepção facial. O nosso cérebro, nosso próprio cérebro, começa a rejeitar a nossa aparência natural. Que ele se acostuma tanto com a versão melhorada que ele rejeita a nossa aparência normal, nossa aparência natural. É como se a gente estivesse criando uma realidade que é paralela ao nosso corpo, que a gente nunca vai alcançar. E pasme, mulheres que usam filtros, fiquem atentas. Vocês que usam filtros todos os dias têm 70% mais chances de desenvolver transtornos psicológicos que fazem com que a pessoa se preocupe excessivamente com as suas imperfeições físicas. Vou repetir. Mulheres que usam filtro diariamente para tirar foto, para fazer vídeo, para fazer o que quer que seja. Filtro aqui do Instagram mesmo que seja, ou do TikTok, né? 70% mais chance de desenvolver transtorno psicológico. E pasme, o tempo médio para a gente normalizar a percepção depois que a gente para de usar filtro, ou seja, quando o nosso cérebro entende que o natural é o meu, eu posso aceitar o meu natural, eu não rejeito o natural, é de 3 a 6 meses. Ou seja, você para de usar filtro hoje, nas suas redes. Daqui a 3 ou 6 meses é quando o seu cérebro vai mais ou menos normalizar
a percepção sobre a sua imagem. Gente, a gente vive na primeira geração da história que acredita que tudo no nosso corpo pode ser consertado. Como se tudo fosse um problema. E essa crença, né, de que tudo tá errado, de que tudo pode ser consertado, vai gerando uma ansiedade cada vez maior. Então, quando você para e pensa assim, se eu posso mudar tudo, por que eu não mudei ainda? Ah, é por falta de dinheiro. Ah, é por falta de incentivo. Ah, é por falta do que quer que seja. O nosso cérebro vai interpretar isso como um fracasso pessoal. O fato de você não fazer uma plástica, não fazer como é que fala? Implante, né? Silicone, enfim. Quando você não faz isso, o seu cérebro interpreta isso como um fracasso pessoal. E é engraçado, né? Porque ninguém posta dobrinha sentado. Quando você tá sentado, a dobrinha da barriga não mostra. Celulite não mostra. Estria não mostra. Mas todo mundo tem. Todo mundo tem. Não é isso? Vou até beber uma aguinha aqui antes de a gente continuar esse assunto. E assim, gente, o nosso cérebro, ele funciona por repetição, tá? Então, quanto mais você pensa, eu sou feia, meu corpo tá feio, eu não tô confortável nesse corpo, mais o nosso córtex pré-frontal, quase não trava a língua, reforça esse pensamento como verdade. Quanto mais você repete pra você mesma que você está feia, que você está gorda, que você tá isso ou aquilo, mais o seu cérebro vai fazer você entender que aquilo é verdade. É literalmente um treino mental, só que negativo. Porque você fica repetindo, fica reforçando, então mais ainda o seu cérebro vai entender que aquilo ali realmente é o que você é. Mas sabe qual que é a boa notícia? O nosso cérebro, ele é plástico. E ele é plástico até o fim da vida. Então nós podemos literalmente mudar as conexões que a gente faz no nosso cérebro, reconectar os circuitos neurais, mudar a nossa autoimagem, tá? Só que isso requer estratégia e não força de vontade, tá? Não é só você querer mudar essa autoimagem, não é só você querer mudar a forma como você se enxerga. Você precisa de estratégia. E como é que a gente começa a fazer essa reconexão neural? Primeiro, a gente tem que ter a tomada de consciência. É a gente reconhecer que a gente tem padrões automáticos, padrões de pensamento, né, digamos assim, automático. Quando a gente reconhecer, quando a gente chegar nesse estágio de consciência, a gente vai fazer a interrupção. Então, a gente vai quebrar esse padrão no momento em que ele está acontecendo. A gente vai quebrar esse pensamento no momento em que ele está acontecendo. Depois vem o redirecionamento, que a gente vai criar uma nova resposta para o nosso cérebro. Vem, então, a repetição, que é quando a gente fortalece essa resposta nova, a gente fortalece esse novo circuito, e aí sim vem a integração, que é deixar automático esse novo pensamento sobre você mesma. Então, recapitulando, primeiro, consciência, depois a interrupção, né, a quebra do pensamento ali na hora em que ele está acontecendo, o redirecionamento, você vai criar um novo circuito, uma nova resposta, a repetição e, por fim, a integração, tá? Mas existe um ponto que eu queria muito abordar nessa live, que vejo pouquíssimas pessoas ou quase ninguém falando sobre isso, que é a respeito de como é que a autocrítica sabota o nosso emagrecimento. Quando nós nos criticamos, o nosso corpo, o nosso cérebro interpreta isso como uma ameaça. Por ser uma ameaça, vai ativar uma parte do nosso cérebro que se chama córtex do estresse. Nesse córtex do estresse, o corpo vai entrar em estado de alerta, né? Então, vai haver um aumento do cortisol. O cortisol, para quem não sabe, é o nosso hormônio do estresse. É um hormônio que é liberado quando nós estamos em situação de estresse, de luta ou fuga, que a gente chama, tá? E esse cortisol, além de desregular o sono, ele também favorece acúmulo de gordura abdominal. Então,
vai aumentar o nível de cortisol quando você se critica, tá? Só por ativar essa área do cérebro, né, o córtex do estresse, vai aumentar o nível de cortisol, vai reduzir a leptina. Então, assim, o nosso hormônio da saciedade fica desregulado, você não sabe quando você tá com fome, quando você tá com vontade de comer, quando você já está saciada. Além disso, a gente vai ativar o nosso modo de sobrevivência, então o metabolismo ele fica mais lento, e aí vem as compulsões alimentares, porque o nosso cérebro vai acabar buscando dopamina na comida. Entende como é tudo assim interligado? Você se autocritica, você faz uma crítica a respeito de você mesmo, olhou no espelho, aí tem esse pensamento, né, que já tá ali na sua cabeça desde lá da sua infância, né, desde os traumas, as críticas, os comentáriozinhos maldosos. E aí mexe em tudo no seu corpo. Mexe de forma conjunta, de forma negativa, e aí uma coisa vai levando a outra. Mulheres que praticam autocompaixão. Isso é um estudo de um caso, um estudo recente, né? De mulheres que praticam autocompaixão. E aí daqui a pouco eu vou explicar sobre o que é essa autocompaixão. Que autocompaixão não é você se aceitar, simplesmente aceitar que tá acima do peso, aceitar que não tá satisfeita com o corpo, não é isso, tá? Mas mulheres que praticam autocompaixão durante o processo de emagrecimento tem 40% de chance a mais de sucesso de manter o peso perdido depois de um ano do que mulheres que se autocriticam e usam essa autocrítica como motivação, tá? A autocompaixão, ela tem um poder absurdo na nossa mudança corporal. E o que eu falei pra vocês que eu ia explicar, né? A autocompaixão, ela não é se conformar. Não é, você aceitar que, ok, estou acima do peso, estou insatisfeita com o meu peso e ok. Não, não é isso. É você criar um ambiente interno seguro, né? Um ambiente aqui e aqui seguro para que a mudança aconteça de fato. E aí, quando o cérebro se sente seguro, ele vai liberar a ocitocina, que é o hormônio do vínculo, o hormônio do bem-estar, vai reduzir a inflamação do seu corpo, vai melhorar a sensibilidade à insulina e aí vai facilitar também a adesão e a hábitos saudáveis. Entende? Tudo que a autocrítica traz de ruim, a autocompaixão traz de bom. E aí, eu quero trazer para vocês aqui 3 exercícios de autoacolhimento e de reconexão corporal, tá? Esses 3 exercícios podem e vão ajudar você a melhorar a sua relação com o seu corpo, a melhorar a sua relação com aquilo que você considera um defeito no seu corpo. Mas mais pra frente eu vou falar por que é importante você fazer esses exercícios, você praticar esse autoacolhimento e essa reconexão com o seu corpo, tá? Mas o primeiro exercício, você vai fazer um escaneamento corporal. O que é esse escaneamento corporal? Durante 10 minutos, assim, do seu dia, tá? 10 minutinhos do seu dia. Você vai se deitar, confortável. Você vai começar, vai fechar os olhos e você vai começar pelos seus pés. Você vai escanear cada parte do seu corpo. Imagina que tá passando ali um scanner no seu corpo, de baixo para cima, tá? Vai começar dos pés, escaneando cada parte do corpo. Para cada região, os pés, as pernas, joelhos, coxa, quadril e tal, e assim por diante, você vai dizer: obrigada por me sustentar, obrigada por me permitir sentir, obrigada por me ajudar a fazer alguma coisa. Por exemplo, os pés. No começo você pensava assim, eu detesto os meus pés. Então você vai falar assim: pés, obrigada por me sustentar. Entendeu? Aí vai indo. Mãos, obrigada por me permitir pegar as coisas e agilizar minha rotina. Enfim, você vai começar a ser grata por cada parte do seu corpo. E aí, quando você passar por uma parte que você não gosta, você vai dizer o seguinte pra você mesma: essa é uma parte de mim que merece amor. Parece bobagem, tá? Mas tem estudos que mostram que esse exercíciozinho de auto-scanner, né, de escaneamento corporal,
ele ativa uma parte do nosso cérebro que é o córtex cingulado anterior, que é uma área de empatia. Ele cria novos padrões de autorrelação. Então, ele ajuda nessa mudança dessa relação de você com o seu corpo, tá? O segundo exercício você vai reescrever as narrativas. Lembra que eu falei lá no começo que críticas, comentários maldosos, comparações, tudo isso foi criando crenças limitantes e te fazendo ter vergonha do seu corpo, te fazendo ter vergonha de alguma coisa no seu corpo. E aí hoje você traz isso para a vida adulta, mesmo que de maneira inconsciente. Então você vai fazer o seguinte, vou dar um exemplo, tá? Você vai se olhar no espelho e aí você vai olhar qual que é a parte do seu corpo que você menos gosta. Então, digamos que você olha no espelho e você pensa assim, ai, minha barriga é horrível, todo mundo olha. Aí você vai fazer primeiro um questionamento. Será que realmente todo mundo olha? Será? Ou será que é você que acha que todo mundo olha? Será que é você que acha que é horrível? E aí você vai começar a trocar esse pensamento. Você vai começar a ter mais carinho, digamos, com você. E vai dizer assim, poxa, mas essa barriga não carregou os meus filhos? Essa barriga não faz parte da minha história? E aí você muda a narrativa. Ao invés de dizer minha barriga é horrível, você vai dizer assim, minha barriga conta a história da minha vida. Minha barriga merece cuidado, ela não merece punição. Entendeu? Então você mudou um pouquinho a sua narrativa a respeito de você mesmo. Você começou a se olhar com olhos diferentes. E o terceiro e último exercício que eu vou ensinar para quem chegou depois, para quem tá chegando agora depois na live, daqui a pouco, quando a live ficar salva, você pode voltar a assistir desde o começo para entender tudo que eu tô falando até aqui, tá? O terceiro exercício para você mudar a sua relação com o seu corpo é você ficar 2 minutos na frente do espelho. 2 minutos. De preferência, um espelho de corpo inteiro, tá? Você vai respirar devagar, vai se observar sem se julgar, como se fosse a primeira vez que você estivesse vendo esse corpo. E para cada defeito que você notar, você vai dizer uma qualidade ou uma função positiva desse defeito, tá? Então, por exemplo, igual o exemplo da barriga que eu usei agora, né? Ah, minha barriga é horrível. Você vai cortar esse pensamento na hora, tá? Interrompa esse pensamento na hora e você vai dizer, poxa, mas essa barriga carregou os meus filhos. Ah, mas essa barriga, nossa, eu já ri tantas vezes que doeu a barriga. E você vai terminar pensando ou falando em voz alta, tá? Esse é o único corpo que eu tenho nesta vida e ele merece cuidado e amor, tá? Esse exercício, esse tipo de exercício, ele vai dessensibilizar, ou seja, tirar a sensibilidade da nossa amígdala cerebral, né, que é o centro do medo ali, em relação à própria imagem. E aí vai começar a criar um ambiente de mais familiaridade, de mais aceitação, tá bom? Ele, como eu falei, né, esse exercício, ele vai ativar o sistema de recompensa do cérebro. Pequenos elogios que você faz para você mesmo, pequenos elogios que você faz para aquela parte do seu corpo que você detesta, esses pequenos elogios, mesmo que você faça inicialmente de maneira mais forçada, eles vão liberar dopamina. E aí vai criar uma sensação de prazer e o corpo vai querer repetir isso. E é assim que você começa a reprogramar a sua mente, tá? É dessa maneirinha. E aí agora, se vocês tiverem dúvida, pode colocar aqui no chat, tá? Aqui nos comentários, no caso, aqui do Instagram ou no chat aqui do YouTube, tá? Pessoal do Instagram, estou olhando aqui para baixo porque eu tô fazendo a live também no YouTube, tá? Então, se a live aqui cair no Instagram, corre lá pro YouTube para poder assistir por lá, tá? Dali Barbosas, igual este perfil aqui, tá? Então, agora eu vou dar dicas práticas para você encarar o seu corpo de uma maneira diferente, tá?
São estratégias aplicáveis, são coisas que você pode fazer no seu dia a dia, que você consegue fazer no seu dia a dia e que de cara já vai gerar uma mudança absurda na sua relação com o seu corpo, tá? Primeira dica, você vai se vestir para você e não para os outros, tá? Então, se você nunca consegue usar as roupas que você gosta porque você não se sente bem, você vai começar adaptando. Você vai escolher roupas mais confortáveis, que te façam se sentir bonita nesse momento, tá? Que aí a sua mente começa a associar conforto com segurança. E aí, quando você se sente bem vestida, você transmite mais confiança e aos poucos você vai expandindo as suas escolhas, tá? Você vai começar a se vestir usando as roupas que você gosta, usando as roupas que você quer, sem se sentir envergonhada. A segunda dica, você vai usar o espelho como um seu aliado e não como um inimigo, tá? E eu recebo muita pergunta do tipo assim, Dália, eu detesto me olhar no espelho. O que eu faço? Dália, eu não gosto de enfrentar o espelho de corpo inteiro. Eu não tenho na minha casa o espelho de corpo inteiro. Eu não gosto de me olhar. O que eu faço? Entenda, o espelho, ele só vira inimigo quando a gente usa ele para crítica. Se você começar a colocar em prática os exercícios que eu falei anteriormente, os 3 exercícios, e começar a olhar para você, escolhendo pelo menos um elogio para você fazer por vez, o seu cérebro vai criando novas conexões. Lembra que eu falei? É um treino mental e isso é diário. É igual treino físico. Você tem que treinar todos os dias o seu corpo, então todos os dias você também precisa treinar a sua mente. Inclusive, a sua mente precisa ser treinada também nos dias que você não treina o seu corpo, tá? Terceira dica prática. Siga referências reais. Não tenha medo, não tenha receio de dar unfollow, de parar de seguir perfis que só te fazem mal. Aquelas mulheres, aquelas influenciadoras, né, modelos, quer que seja, que exibem padrões, né, que exigem corpos que são impossíveis de alcançar e tá te fazendo mal, porque você fica se comparando. Lembra que eu falei lá no começo? A gente fica viciado em se comparar. E o pior do que isso, viciado em se comparar e se colocar como inadequada, se colocar como inferior. Então, se você tá se comparando muito com essas pessoas, para de seguir. Para de seguir. Sabe, não vai agregar em nada. E outra, você se inspirar numa pessoa é uma coisa. A inspiração vai fazer o quê? Vai fazer você correr atrás. Poxa, eu quero ser parecida com fulana, sabe? Eu quero conquistar isso também. Vai fazer você ir atrás. A comparação não. A comparação te puxa para baixo. A comparação faz você desistir, faz você ficar pior ainda. Entendeu? Então, para de seguir esses perfis. Não vai melhorar em nada na sua vida, tá? Quarta dica, invista no seu autocuidado. Então, dança, hidrata a pele, alonga, faz o seu devocional, faz pelo menos uma coisa por dia que você se sinta cuidada, que você se sinta amada. Poxa, você já faz tanto por todo mundo, faz pelo marido, faz pelos filhos, faz pelos chefes no trabalho, pelos colegas de trabalho. Por que você não faz por você? Tira 5, 10 minutos que seja do seu dia. Não é possível que você não tenha 5 minutos no seu dia para você dedicar a você. Não é possível. Me desculpa. Se você não tem, começa a acordar 5 minutos antes. Vai dormir 5 minutos depois. Mas tire 5 minutos do seu dia para você cuidar de você, tá? Além disso, fale sobre as suas inseguranças. Fale com alguém que vai te acolher. Não vai falar com amiga que não tem futuro, não, tá? Porque tem amiga que só vai querer te colocar para baixo, mais ainda, né? Então, fale com profissionais, fale com pessoas que podem te ajudar, porque dividir essas inseguranças vai ajudar a aliviar o peso, tá? Vai ficar melhor para você, vai ficar mais fácil. E a última dica prática, celebre as suas pequenas conquistas. Isso eu falo em todas as lives, quase todo dia eu falo aqui. Celebre as pequenas conquistas,
Não fuja do espelho. Cada dia que você fica sem fugir do espelho é uma vitória, tá? E você pode até pensar, ai, Dali, mas eu já tentei de tudo. Eu não consigo gostar de mim, não consigo gostar do meu corpo. Será que isso tem jeito? Tem. Tem sim. A autoestima não é um botãozinho que você liga e desliga, não, tá? Que num dia você acordou com a autoestima boa, no outro dia tá com a autoestima ruim. Não é assim que funciona. É um processo. Você não vai dormir hoje com a autoestima ruim e amanhã acordar com a autoestima boa, não. É um processo. E esse processo exige treino mental. E sempre que você celebra essas pequenas vitórias, sempre que você celebra um autocuidado que você faz, o seu cérebro ele vai criando novas conexões emocionais, vai mudando. Lembra que eu falei que o nosso cérebro ele é plástico? Que para sempre ele vai poder mudar? Até o dia que a gente morrer ou Jesus voltar, o nosso cérebro ele pode ser modificado. Então é possível sim você mudar a forma como você se vê, mudar a forma como você se enxerga em qualquer fase da sua vida, inclusive depois dos 30, dos 40, dos 50 anos, tá? Esses dias até eu tava conversando com uma seguidora, inclusive mandem pra mim, tá? Se vocês quiserem falar comigo, pode mandar no meu direct, dividir comigo as suas inseguranças. Eu sou um ponto de apoio, eu sou um ponto de acolhimento seguro, tá? Não falo o nome de ninguém, não divulgo o rosto de ninguém, a não ser que a pessoa autorize, claro, e que isso sirva como um testemunho, como uma forma de ajudar outras pessoas, tá? Nunca pra denegrir ou diminuir ninguém. Mas a seguidora me falou o seguinte, ai, Dália, eu morro de vergonha de ficar sem roupa na frente do meu marido. Morro de vergonha. Já pensou passar por isso? Você conviver com a pessoa que você ama, com a pessoa que você escolheu viver pro resto da vida, e você ter vergonha de ficar sem roupa perto dela, na frente dela. E aí ela me perguntou o que eu faço, me ajuda e tal. E eu vou falar pra vocês o que eu falei pra ela. Eu falei, fulana, a vergonha no relacionamento, ela nasce muito mais da sua autocrítica do que do olhar dele. Tá? Homens, geralmente, enxergam a confiança como algo muito mais atraente do que as medidas. Então, quanto mais você se sente segura, e aí eu tô trazendo pra você hoje, né, e durante todas essas lives, formas de fazer você se sentir mais segura. Então, quanto mais segura você se sente, mais isso você vai transmitir pra ele e vai se sentir mais atraente aos olhos dele, aos seus próprios olhos. Entende? Tá claro até aqui? Se tiverem alguma dúvida, podem colocar nos comentários, tanto aqui no Instagram quanto no YouTube. Podem mandar aqui que eu respondo na hora, tá? E aí, já que a gente já falou bastante, como é que a nossa mente pode nos derrubar? Como é que a nossa mente poderia, então, impulsionar os nossos resultados? Tá? Quando você para de... Eu não gosto muito de usar essa palavra, mas para algumas pessoas é exatamente isso. Mas quando você para de odiar o seu corpo, você ativa o seu sistema parasimpático, que é o sistema de relaxamento do corpo, tá? Então, quando você para de se olhar com raiva daquilo que você tá vendo, vai melhorar o seu sono. Pode fazer o teste, tá? Sem medo. Melhora sono, melhora digestão, melhora a absorção de nutrientes, acelera a sua recuperação muscular, melhora o seu emagrecimento. O fato de você olhar com mais carinho para você mesma melhora tudo isso. Sono, digestão, absorção de nutrientes, recuperação muscular e emagrecimento. Pois é, então, quando você se aceita, né, essa aceitação vai gerar menos estresse. Menos estresse vai liberar menos cortisol. E com menos cortisol, o corpo responde muito melhor à alimentação e ao treino. Tá vendo que o nosso corpo ele é uma máquina perfeita. Deus nos fez perfeitas. Tudo funciona interligado, tudo funciona de maneira muito encaixada.
tá? E eu já vou me encaminhando aqui pro encerramento dessa nossa live, mas eu não posso terminar de um jeito diferente, que não seja te lembrando que nós temos a oportunidade de quebrar ciclos geracionais. Muitas vezes, as nossas avós, as nossas mães trouxeram isso pra gente de insatisfação com o nosso corpo, de vergonha do nosso corpo, ou passaram isso, né, pra gente, às vezes com comentários maliciosos, maldosos, mas não intencionais, sabe? Quando eu falo assim, lá na infância alguém me chamou de gordinha, ou falou que eu não podia comer isso porque eu ia engordar, ou me comparou muito com a minha irmã, ou me comparou com uma amiguinha, enfim. Às vezes as pessoas não fazem isso com maldade, mas acontece. Só que a gente pode quebrar isso. A gente não precisa, e na verdade eu acho que a gente não deve criar, né, passar para as próximas gerações o que nós passamos, que nós vivemos. Então, que a gente crie as nossas filhas, né, que as nossas filhas elas cresçam celebrando os seus corpos e não lutando contra eles, né? A gente precisa, a gente tem esse poder de mostrar que força e feminilidade, saúde e prazer, disciplina e autocompaixão podem coexistir. Uma coisa não anula a outra. Uma mulher, ela pode ser forte e feminina. Ela pode ter saúde e sentir prazer na alimentação e sentir prazer no treino. Ela pode ser disciplinada e ter autocompaixão consigo mesma. Não é porque uma coisa vai anular a outra, não. As coisas, elas podem coexistir, tá? E a sua jornada, inclusive, de reconexão corporal, né? De mudança de mentalidade sobre você, sobre o seu corpo, ela não é só sobre você. É sobre todas as mulheres que vão vir depois. Então, cada vez que você escolhe ter autocompaixão em vez de autocrítica, você está mudando não só você mesma, mas as gerações que estão por vir. As gerações que estão vindo através de você, tá? Então, lembre-se que transformação não é só sobre você se tornar uma pessoa diferente, tá? É principalmente você tirar essas camadas aí que te impedem de ser quem você foi feita para ser. Que é uma mulher inteira, uma mulher poderosa, uma mulher que ela é digna, sim, de amor, do jeito que você está. Que, obviamente, você vai procurar melhorar, mas por você, né? E não esquecendo que dia 11 de setembro, tá logo aí, tá? Daqui a pouquinho, eu vou revelar a novidade que eu tô preparando especialmente para vocês. Vai ser, eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas na relação de vocês com o corpo, tá? Não fiquem de fora, não percam essa oportunidade. O link para entrar no grupo tá lá na minha bio. Então, acabou aqui a live, corre lá pro Insta, corre pra bio para entrar no grupo, tá? Vai ser um divisor de águas, não fiquem de fora. E desde já, eu quero agradecer demais por vocês terem ficado aqui comigo, tá? Terem participado desse momento. Compartilhe essa live com uma amiga que também precisa ouvir tudo isso, que também precisa mudar essa relação com o próprio corpo, tá? A live vai ficar salva, tanto aqui no Instagram quanto no YouTube. Então, compartilhem com pessoas que vocês amam, que vocês sabem que precisam disso também, tá bom? E qualquer dúvida, vocês me mandam um direct, comentem em algum vídeo meu, com o maior prazer do mundo, eu vou responder a cada uma de vocês, tá? Eu amo essa troca, eu amo compartilhar conhecimento, eu amo quando vocês dividem as vitórias, as dificuldades comigo, tá? É um prazer enorme poder ajudar vocês, tá? Então, beijo no coração de vocês e até amanhã. Amanhã tem live de novo às 19h30 e fica ligada aqui nos stories que eu vou dizer o tema amanhã, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até a próxima!